A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, da nossa TV, transmitindo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A pré-aula que nós estaremos estudando hoje é a da lição 7 da revista da nossa Escola Bíblica Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, da CPAD. Essa lição 7, ela será ministrada no dia 18 de maio de 2014, e o tema hoje é muito importante. O tema é o ministério de profeta. Eu gostaria de, como de costume, fazer a leitura do textuário da verdade prática e indicar a leitura bíblica em classe. Logo nós já estaremos entrando na introdução da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Não esquecendo de informar para os irmãos que os irmãos poderão durante a semana, durante todo o mês, todo dia, qualquer hora, entrar lá no e-mail ou por telefone ou até no nosso site da Faculdade de Teologia e Ciências e tirar suas dúvidas. Nós estamos à disposição para elucidar qualquer dúvida que porventura surgir oriundas dessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. O textuário diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Na verdade prática, a verdade prática diz o seguinte: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe, os irmãos estarão lendo com mais detalhes, um pouco mais profundo e até com algumas explicações dos professores da Escola Bíblica Dominical. Ela encontra-se em 1 Coríntios 12, 27 a 29 e depois Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Nós vamos entrar na nossa introdução. A introdução diz o seguinte: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. O que nós vamos estudar a respeito desse dom ministerial de profeta? Vamos ver o conceito de profeta no Antigo Testamento, a era do profetismo, vamos ver o profeta e a função dele no Novo Testamento, a importância do profeta no Novo Testamento. Tudo isso nós estaremos vendo nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Também vamos estudar sobre o objetivo do dom ministerial de profeta. Estaremos também aprendendo nessa lição hoje, nessa pré-aula, que versa sobre o ministério de profeta, nós estaremos aprendendo a identificar um falso profeta, e essa parte é muito importante, que nós possamos identificar um falso profeta, porque nós sabemos que está cheio por aí de falsos profetas. Mas o crente que é lavado no sangue de Jesus, o crente que é fiel a Deus, ele tem o Espírito Santo na vida e ele consegue filtrar e detectar se a pessoa é um falso profeta ou não. O item 1, o capítulo 1, ele fala o profeta do Antigo Testamento. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, conceito, o 2, o ofício, e o 3, o profetismo. Então, o conceito de profeta diz assim: o profeta do Antigo Testamento, capítulo 1, conceito: o profeta do Antigo Testamento é uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Então, no Antigo Testamento, o profeta, ele tinha a função de representar Deus aqui na terra. Ele era a boca de Deus falando com o povo. E o povo assim acatava. E o povo assim o ouvia. O povo de Deus no Antigo Testamento era guiado, governado, administrado por profetas. Até para ir à guerra ou qualquer decisão, o povo consultava o profeta e o profeta consultava Deus. Então, o profeta, ele era um intermediário, um intermediador entre o povo e Deus. Isso no Antigo Testamento. Então, quando Deus levantava um profeta, ele designava ele para falar com toda a nação. Ele dava uma outorga para esse profeta, uma autoridade para que ele falasse com toda a nação. E nós veremos aqui um paralelo no Novo Testamento, que hoje não é diferente. Deus não opera de forma diferente hoje, não nos mesmos moldes, não nos mesmos conceitos que no Velho Testamento, mas ainda Deus usa esse mesmo modus operandi para falar com o povo, utilizando-se dos profetas.
O item 2 fala sobre o ofício. O ofício é como se fosse a função, a profissão do profeta em relação ao povo. O ofício diz assim: através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Então, o profeta era uma pessoa inspirada divinamente pelo próprio Deus. E ele anunciava, revelava os mistérios ocultos que Deus tinha para o seu povo. O que ia acontecer, o que o povo precisava para continuar caminhando. Então, de tudo que o povo precisava, de toda a instrução que o povo precisava, o profeta tinha uma solução, o profeta tinha uma palavra. Quando a nação se via encurralada, sem esperança e sem entender o que estava acontecendo, Deus enviava o profeta, e ali havia a solução, e ali havia resolução de problemas. O item 3 do capítulo 1, o profeta do Antigo Testamento, fala sobre o profetismo. E é uma coisa interessante, essa questão do profetismo, que diz aqui, o objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu. Se o povo não era mais monoteísta, mono, significa um, o povo estava servindo um monte de ídolos, de deuses estranhos. E esse profetismo, esse movimento de profetas, ele veio para restaurar, ele veio para melhorar e restaurar o povo para o monoteísmo, ou seja, adorar a um Deus verdadeiro, a um Deus de Israel. Diz mais aqui, veio para combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica, ou seja, a vinda de Cristo, o Rei dos Reis. Então, o profetismo, ele veio com esses moldes, nesse sentido. Ora, é óbvio que quem está na casa do Senhor hoje, ele acredita no único Deus. Ele acredita no único Deus. Quem está na casa do Senhor hoje, é crente, é salvo em Jesus, não pratica injustiça social. Quem está na casa do Senhor hoje, já aceitou o Messias. Então a pergunta que nós fazemos e deixamos aqui para os alunos da Escola Bíblica Dominical, é por que em muitos lugares ainda tem esse movimento de profetismo? Nós não somos contra a profecia. E eu falo em meu nome, pastor Marcos Palácio, eu não sou contra a profecia. Não estou nem falando em nome da instituição que eu administro, e nem em nome da minha igreja, estou falando em meu nome. Eu não sou contra a profecia. A profecia é uma bênção na igreja. Mas esses movimentos, esse profetismo dentro da igreja, ele tem justificativa? Ele tem justificativa? As casas dos profetas, né? Numa aglomeração de pessoas. Na casa do Senhor não tem profecia, mas na casa do profeta tem profecia para todo mundo. Lugar de profecia é na casa do Senhor. O capítulo 2, ele fala sobre o profeta em um Novo Testamento. O capítulo 2 subdivide-se em item 1, a importância do termo profeta em um Novo Testamento. O item 2, o ofício do profeta neotestamentário, Novo Testamento, né? E o item 3, o objetivo do dom ministerial de profeta. O item 1 diz assim, a importância do termo profeta em um Novo Testamento. É um papel fundamental na liderança da igreja antiga. Está aqui como papel fundamental. Nós temos aqui na sequência apóstolos, profeta, evangelista, pastor e doutor. Você observa que na sequência, na hierarquia que é elencado aqui, em Efésios 4 e 11,
o profeta está em segundo lugar. Então a profecia é muito importante na igreja. É de fundamental importância para modelar, restaurar e abençoar a casa do Senhor. E nós vemos aqui que o termo profeta, né, então ele aparece na segunda posição. Então, se alguém vem rechaçar profecias na casa de Deus, né, tenta calar os profetas, tenta extirpar os profetas da casa de Deus, isso não é de Deus. Não é. Porque na casa de Deus há sim profecia, e há abençoadores na casa de Deus. O item 2 do capítulo 2 fala assim: o ofício do profeta neotestamentário. Então nós vamos ver aqui qual que é a função do profeta. Nós vemos lá que a função do profeta no Velho Testamento, ele falava em nome de Deus, ele era a boca de Deus, era recuperar o povo para o monoteísmo, combater a idolatria, a injustiça social, governar, administrar. Nós vemos todas essas funções do profeta no Antigo Testamento. Agora, no Novo, vamos ver o ofício do profeta. Dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Ora, aqui já mudou. Lá no Velho Testamento ele era a boca de Deus. Aqui o profeta, ele intermedia, ele media a palavra de Deus com o povo. O que é a palavra de Deus? A Bíblia. A Bíblia. Então, a primeira dica, nós temos aqui que Deus levanta alguém, dota ele, para mediar a palavra de Deus com o povo. Palavra de Deus, você sabe que é a Bíblia. Então nós já temos uma dica aqui para os irmãos, quem é e quem são os profetas hoje na casa de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar. Daqui a pouco nós vamos revelar para os irmãos quem são os profetas na casa de Deus. Então, primeiro, ele manuseia a palavra, ele media a palavra do Altíssimo com o povo. O item 3 do capítulo 2 diz assim: o objetivo do dom ministerial de profeta. Primeiro, chamado por Deus para levar a igreja a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Então, segunda dica, essa pessoa administra a casa de Deus, ela traz maturidade para a casa de Deus, ela trata a casa de Deus como um corpo e ela edifica essa igreja em amor. Quem é o profeta? Pastor da sua igreja. A maior profecia hoje dentro da igreja, irmão, é ministrada pelo seu pastor através das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas perguntam: na minha igreja não tem profecia. Então ele está faltando do culto. Porque todo dia, através da ministração da palavra, tem profecia para a igreja. É que algumas pessoas confundem profecia com adivinhação. Adivinhação de RG, CPF, nome, sexo, cor da pele, placa do veículo. E eu te pergunto, qual edificação traz para a sua vida alguém saber o número do seu RG? Qual edificação traz para a sua vida alguém saber o número do seu CPF? A quantidade de irmãos que você tem, o nome da tua irmã, o nome do teu irmão. Que edificação traz isso? E a palavra de Deus diz que a profecia ela vem para restaurar, edificar, abençoar, consolar. E eu não vejo nenhuma edificação nessas adivinhações e especulações que tem por aí. Então, o maior profeta hoje na casa do Senhor é o pastor da sua igreja. O pastor da sua igreja é o maior profeta. O pregador da sua igreja é o maior profeta. O obreiro que coopera, que ministra na sua igreja, que prega a palavra de Deus, é um profeta para a sua vida. É um profeta para a sua vida. Então, que nós possamos compreender e diferenciar. Muitas vezes a pessoa não tem profecia mais na minha igreja, mas ela quer um show de adivinhação. Show de adivinhação não é profecia. Não é profecia. Tem que convidar um mágico, né? Um mágico e não um profeta. Mágico é uma coisa, profeta é outra coisa, totalmente diferente.
Então você tem que aprender o conceito de profeta, e você vai ver que todo dia tem profecia para a sua vida na casa do Senhor. O capítulo 3 diz assim: discernindo o verdadeiro profeta do falso. Agora nós vamos saber como é que descobre esses espertalhões que tem por aí, esses falsos profetas. O capítulo 3 subdivide-se em simplicidade e arrogância, versus arrogância, item 1. O item 2, pelos frutos os conhecereis. O item 3, ainda sobre o falso profeta. Ainda o autor fala que ainda sobre o falso profeta. Ele dá uma lambuja aqui ainda, fala, tem mais ainda sobre o falso profeta. Mas olha aqui no item 1, simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta: eles são simples e têm amor. Então, se você olha para um profeta que não tem nada de simplicidade nele e não tem amor, cai fora, é falso profeta. Você pode ver, e eu não estou dizendo dessa simplicidade de vestimenta ou com o carro que anda, porque tem gente que pode andar num carro velho, vestir pano de saco e mesmo assim não é simples, não é humilde, não tem amor, é arrogante. Nós estamos falando de conduta de vida, porque tem pessoas que se dizem profeta, chega na casa do Senhor, pode estar vestido de pano de saco, não me toque, Deus chegou, Ele vai falar e tal. E geralmente a palavra desse profeta tem um para arrebentar e o outro para elevar. E geralmente o que ele vai levar tem mais dinheiro, e o que vai apanhar tem menos dinheiro. Então sempre eles elegem: o que vai apanhar não tem dinheiro, e o que vai ser elevado, esse tem dinheiro. Falso profeta, falso profeta. E daqueles que chegam na casa do Senhor, que as melhores profecias só para quem tem dinheiro. O pobrezinho está lá, meu irmão. Jesus, fala comigo, usa essa profeta, esse profeta. Tem nada para ele, não tem nada. Nem um ovo frito. Não tem benção para ele, não. Agora que tem 3 fazendas, Jesus vai te dar mais 5. O que tem 10 carros vai te dar mais 20. E o coitadinho lá precisando de um carro, de uma palavra profética, para ele não tem nada. E ele está lá chorando: Jesus, fala comigo. Tem nada para ele. Nada para ele. Isso é falso profeta, irmão. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Não sou contra quem tem propriedades, quem tem condições na igreja. Mas uma barbaridade dessa na casa do Senhor nós não podemos admitir. Isso é uma falcatrua, é uma piada de mau gosto dentro da casa do Senhor. Que nós possamos nos converter, que a igreja frequente mais a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical é lugar de formar crentes inteligentes. Crente inteligente vai na escola bíblica dominical. E aí, irmão, esses falsos profetas não têm vez. Na igreja que tem escola dominical, eles não têm vez, pode ter certeza. O item 2 do capítulo 3, pelos frutos o conhecereis. Essa é uma regra abençoada. Essa é uma regra abençoada. Diz assim: Jesus disse que os reconhecereis, que os reconheceríamos pelo seu fruto. Irmão, a maioria desses falsos profetas, se você procurar o pastor da igreja onde ele congrega, o pastor fala: é tribuloso, não é dizimista, nem ceia participa, não vem na minha escola bíblica dominical, e é um tribuloso aqui. E aí você vai perguntar: mas pastor, como é que o senhor deixa esse homem ir nas igrejas, essa mulher ir nas igrejas? Irmão, eu dou graças a Deus pelo menos não fica me dando trabalho aqui. É desse jeito que fala. E ainda tem gente que recebe esse tipo de gente na igreja dele para dar profetada na cabeça dos outros. Então, meus irmãos, outra característica: chega para um profeta desse, pergunta para ele: quantas almas você ganhou para Jesus? Você vai em presídio? Vai nas casas de saúde? Você visita o órfão e a viúva? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Dirige algum trabalho? Já sofreu por algum trabalho? Já construiu alguma igreja? Você já levantou pelo menos um tijolo na igreja? Esse povo nunca fez nada, não tem fruto, não tem fruto. Não estou dizendo dos verdadeiros profetas, estou dizendo desse povo que fica com falcatrua por aí, irmãos. Chega na igreja, em muitas igrejas, dá aquela rajada de profecia, deixa um problemão para o pastor resolver. Um problemão para o pastor resolver. Um problemão. E aí, meus irmãos, um dia, uns tempos desses para trás, teve um que veio dando uma profecia, deu uma profecia na igreja, eu nem estava, disse que eu ia morrer. Disse que eu ia morrer. Falou que eu ia morrer.
faz uns 2 anos, disse que eu ia morrer. Me chacoalhou a igreja. E um monte de gente boba dentro da igreja, irmão, chorando. Deus está falando, chorando. Uns crentes fracos, sem Bíblia, sem escola bíblica dominical. E o charlatão disse que eu ia morrer. Nem fiquei sabendo depois que citou meu nome. Não é nem ético, não cita o nome nem de quem está presente. Deus agora está falando por telemensagem. E aí, meus irmãos, no ano que esse charlatão falou isso, eu fui abençoado. Adquiri uma propriedade que era o sonho da minha vida, fui abençoado. Profecia, a profecia do homem, diz que eu ia morrer, aí Deus vai me abençoar. Então, meus irmãos, e o que dói mais na gente, que somos pastores, ministros, é que, infelizmente, a igreja está despreparada, porque essa igreja que hoje está aqui, não vai à escola bíblica dominical. Você tem 200, 300 pessoas no culto domingo à noite, na escola bíblica dominical, de uma igreja que tem 300, tem 10 lá, Pedro, Tiago e João no barquinho. E depois o povo sofre, não sabe por que sofre. Eu, como pastor, sinto lhe dizer que crente que não vai em escola bíblica dominical é um crente fracassado. É um crente fracassado. Porque ele não ama a Bíblia. E escola bíblica dominical é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não vou nem me aprofundar mais aqui. O item 3 do capítulo 3 diz assim, ainda sobre o falso profeta. Tem mais. Fala com grande eloquência. Eloquência é falar bem. Chama atenção pelo falar. E isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. Chega um camarada no púlpito da igreja, uma camarada, fala igual um rouxinol. Canta, parecendo um pintacilvo. O povo já chora. É Deus falando. É Deus falando. E eu vou contar uma experiência que eu tive para os irmãos. Não faz nem 40 dias atrás, eu estava na Praça da Sé, em São Paulo. E eu passei com um obreiro, um presbítero, e falei, dá uma olhadinha ali. Um bêbado quase caindo, no meio da praça, levantando a mão. Arrependei-vos, raças de víboras. Jesus é o Salvador. E numa eloquência que convencia até, tinha gente ouvindo ele. Eloquente, irmão, até o bêbado é. Agora eu quero saber se tem conteúdo, se tem Deus na vida. A maioria desses falsos profetas, irmão, estão com a vida arrebentada. Vai no endereço dele, a maioria nem endereço certo tem. Nem endereço certo, não tem rua e não tem número. E tem muita gente que acorda esse tipo de gente, por interesses secundários, que não cabe aqui a mim dizer. A conclusão, eu quero ler com os irmãos em tela, a conclusão diz assim: acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja no primeiro século. E ainda o é. O ministério de profeta é uma bênção para a igreja, desde que ele seja verdadeiro. Se você acompanhou, esteve comigo e estará domingo na sua escola bíblica dominical, eu tenho certeza que você vai saber o que é um profeta no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que você vai saber o que é um profeta no Novo Testamento. E eu tenho mais plena certeza ainda que você vai saber discernir o que é um verdadeiro profeta e o que é um falso profeta. E no mais, Deus tudo lhe acrescentará. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações. E que Deus possa vos ajudar a identificar e ajudar a igreja do Senhor nesses últimos dias. Se os irmãos quiserem entrar em contato, creio que o presbítero Árvore está colocando aí em tela os nossos contatos, para que os irmãos possam estar tirando as suas dúvidas. E que Deus vos abençoe, né? E que Ele possa nos dar vida e saúde, e até uma próxima videoaula, né? Uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe nesse próximo domingo, nessa lição, o Ministério de Profeta. Deus abençoe.